Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Eu acredito que jamais imaginamos viver como estamos vivendo hoje, isolados e restritos a uma série de coisas e de comportamentos também. Por isso, nesse tempo, irmãos, nós precisamos refletir e discernir muito bem o que o nosso Senhor está querendo sinalizar para a sua igreja, que somos nós, coluna e baluarte da verdade no mundo. A palavra de Deus diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade no mundo. E nós somos a igreja do Deus vivo nesta terra. E o Senhor, com toda essa situação, com tudo que está acontecendo no mundo, Ele está sinalizando algo para nós, que somos a sua igreja. Então que possamos estar atentos e refletir e discernir que sinal é este que o Senhor está nos dando. Convido você a fechar os teus olhos. Vamos orar juntos e pedir para que o Senhor nos ajude a discernir todas as coisas, que Ele, através do seu Espírito, nos leve a toda a verdade da palavra e que nesta manhã todos nós possamos ser consolados, exortados e edificados através da sua palavra. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti eternamente pela nossa tão grande salvação. Senhor, nós não merecíamos ser salvos, mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou Teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Ali na cruz Ele pagou a nossa dívida do pecado. Ele morreu por nós, Ele foi sepultado por nós e Ele ressuscitou por nós. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor, eternamente, pela nossa tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Obrigado, Jesus, por todo o sacrifício que o Senhor passou neste mundo para nos salvar, Senhor, para nos constituir reino e sacerdote para o Teu Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por escrever o nosso nome na glória. Obrigado, Senhor. E Pai, nós também queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas e fraquezas. Somos falhos, Senhor. Muitas vezes entristecemos o Senhor, ofendemos o Senhor com os nossos pecados, as nossas fraquezas. E por todos eles nós Te pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a nos santificar cada dia mais, para vivermos o Teu reino nesta terra, o padrão do Teu reino nesta terra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fala aos nossos corações, ministra a Tua palavra, Senhor, que nesta manhã possamos todos sermos consolados, exortados e edificados, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos passando atualmente uma situação muito difícil. Acho que nenhum de vocês imaginou viver como está vivendo hoje. A gente está isolado, principalmente os idosos, restritos a uma série de coisas. Não podemos nos abraçar, não podemos beijar uns aos outros. Mas eu creio, irmãos, que isso daqui a pouco vai passar, né? Mas se nós puxarmos aí na memória, irmãos, vamos nos lembrar que nós já passamos na vida
por diversas tribulações, adversidades e crises. Já perdemos entes queridos, já ficamos desempregados, já ficamos doentes, enfim, muitas tribulações, adversidades e muitas crises já passamos na nossa vida. Só que em todas elas, irmãos, o Senhor nos amparou e nos ajudou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Jesus, antes de ir para a glória, Ele fez uma promessa para os seus discípulos. E nós somos discípulos do Senhor. A promessa é a seguinte, está lá no final do Evangelho de Mateus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não importa, irmãos, qual seja a tribulação, a adversidade, a crise, a pandemia, não importa, irmãos. O que importa é que em todas essas coisas o Senhor estará conosco, nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo. Então, diante desta promessa, irmãos, nós não devemos andar em pânico pelo dia de hoje, pelos acontecimentos, e nem ansiosos pelo dia de amanhã, sabe? Porque basta a cada dia o seu mal. Lá em Mateus 6, o Senhor, no Sermão do Monte, ele disse assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, irmãos, a gente tem ouvido que há muitos cristãos inquietos, em pânico, preocupados com toda esta situação, preocupados com o dia de amanhã, se vai haver alimento ou não, sabe? Mas Jesus, ele disse que quem se preocupa com essas coisas são os gentios que não conhecem o Senhor. Quem se preocupa com essas coisas são aqueles que não têm fé no Filho de Deus. Sabe? Quem tem fé no Filho de Deus sabe que o Pai Celeste vai cuidar de todas as coisas. E o nosso Pai Celeste, irmãos, ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Sabe? E o nosso Deus, ele é fiel, ele vai cuidar de nós, como tem cuidado até aqui. Né? Então, como eu disse um pouquinho antes, nós já passamos por tantas coisas na vida, irmãos, sabe? E o Senhor nos ajudou em todos os momentos. Não vai ser agora que Ele vai nos desamparar. Não vai, irmãos. Deus é fiel. Mas Ele diz o seguinte, Jesus, Ele diz o seguinte, que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Né? Então vamos permanecer firmes, sabe? Buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. E quando o Senhor fala de reino, irmãos, reino é governo. Né? Então que a nossa vida esteja debaixo do governo de Deus. Que o reino de Deus, que o próprio Deus governe a nossa vida. Porque na realidade, irmãos, nem nós não sabemos governar a nossa própria vida. Né? Mas o Senhor sabe. Né? E todas as coisas Ele vai acrescentar. Tudo aquilo que nós necessitarmos na vida, inclusive nesse momento difícil, Deus vai providenciar, irmãos. Deus vai acrescentar. Mas temos que permanecer firmes, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando vir alguma notícia verdadeira, né? Porque hoje tem muitas notícias falsas,
Mas quando a gente receber ou ouvir uma notícia verdadeira, porém ruim, que a gente não se desespere não, irmãos, que a gente dobre o joelho e ore e entregue nas mãos do Senhor, porque a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E o Senhor sabe muito bem cuidar daquilo que é dele. Principalmente nós que fomos comprados pelo sangue do Filho dele, né? Então, lá no Sermão do Monte, Jesus continuando esse texto que eu comecei a ler, ele diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia, irmãos, o seu próprio mal. Então, não vamos ficar inquietos, irmãos, sabe? Vamos confiar no Senhor, vamos perseverar na fé, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos entendido, irmãos, o Senhor tem nos ensinado que Jesus, ele está edificando a sua igreja. Não somos nós que edifica a igreja. Quem edifica a igreja é o dono dela, é o Senhor Jesus. E ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, esse vírus, sabe, chamado coronavírus, tem outro nome também, né, Covid-19, sabe, não tem poder, sabe, contra a igreja do Senhor, sabe? Porque as próprias portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que dirá um vírus, né? Então nós temos que ser sóbrios, irmãos, nesse tempo, sem contudo perdermos a nossa essência e nossa identidade em Cristo. Amados irmãos, nós não podemos nos esquecer jamais de quem somos e da nossa identidade em Cristo. Por Cristo Jesus, irmãos, nós fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho de Deus. Irmãos, Jesus nos comprou com seu precioso sangue para Deus. E ele nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus. Essa é a nossa essência, irmãos, essa é a nossa identidade. Nós somos filhos e servos do Deus vivo. Nós somos a igreja do Deus vivo nesta terra, coluna e baluarte da verdade no mundo, irmãos. Irmãos, nós vivemos dele, por ele e para ele. E nós também morremos por ele e pelo Evangelho. Amados, nossa vida, nossa força e nossa bênção estão na comunhão com Cristo e uns com os outros. Irmãos, devemos sempre nos lembrar que nós estamos crucificados com Cristo. Logo já não somos nós quem vive, mas Cristo vive em nós. E esse viver que agora temos na carne, irmãos, na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou a si mesmo e se entregou por nós. Queridos irmãos, quem está crucificado com Cristo passa por qualquer provação na vida em paz, pois nada consegue lhe tirar a paz que Cristo dá. Então, que possamos nos alegrar, irmãos, por passarmos por várias provações, inclusive por esta que estamos passando. Talvez você ache estranho isso que eu falei, mas está escrito lá em Tiago 1, versículo 2 e 3. Olha o que está escrito: meus irmãos. Tem irmão aí? Se tiver irmão aí, dá um glória a Deus. Ô glória! Então, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então nós temos
que ter alegria, irmãos, quando passamos por várias provações. Porque a gente tem que saber, irmãos, que a nossa aprovação, que a nossa fé, ela vai ser provada. E se a nossa fé for confirmada, ela vai produzir perseverança na nossa vida, né? E a perseverança, ela deve ter ação completa, sabe? Porque se não houve ação completa, então não é perseverança, porque a perseverança, ela vai até o fim, ela não desiste. Ela não para no meio do caminho, ela vai até o fim. Então é isso que está escrito em Tiago. Eu vou ler o texto inteiro. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas nem todos na igreja, irmãos, têm a mesma fé. Sabe? Quem tem mais fé, você ou seu irmão que está aí do teu lado? Quem tem mais fé, você ou o pastor? Então nem todos na igreja, irmãos, têm a mesma fé. Mas são nessas horas que a fé de todos é provada. Então entenda bem, irmãos, eu estou falando de fé e não de presunção. Porque fé é uma coisa e presunção é outra bem diferente. Muitos presumem que acreditam, mas há aqueles que realmente creem no Senhor. É verdade, irmãos, que muitos se afastam de Deus quando vem a provação. Mas não é este o propósito da provação, afastar as pessoas de Deus. A nossa fé jamais é provada para nos afastar de Deus. Muito pelo contrário, para nos aproximar dele, para conhecê-lo ainda mais e nos tornar mais semelhantes a Cristo, que é o nosso Senhor. Mas quando as provações vêm, irmãos, e elas atingem a todos, 3 coisas acabam acontecendo, né? Em tempos de provações. A primeira, os crentes fiéis se mantêm firmes na fé no Filho de Deus, né? E se tornam cada vez mais fortes, né? E resistentes. Já outros que se dizem crentes acabam desistindo da fé no Filho de Deus. E também, irmãos, uma outra coisa que acontece, muitos incrédulos abraçam a fé no Filho de Deus. Então, se nós olharmos para o mundo hoje, nós estamos vivendo dias de tribulações, dias difíceis, né? Pessoas isoladas, sabe, a economia abalada, o sistema de saúde complicado, né? Então, em meio a toda essa situação, irmãos, de repente muitas pessoas que não acreditam em Deus vão acabar abraçando a fé no Filho de Deus. Então que nesse tempo nenhum crente desista de sua fé no Filho de Deus. E que também bilhões de incrédulos abracem a fé no Filho de Deus. Porque não há outro caminho, senão correr para os braços de Jesus. O mundo precisa de um Salvador, e o Salvador já veio, e o nome dele é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele já nos alcançou com a salvação. Agora cabe a nós, a Igreja do Senhor nesta terra, aleluias, o corpo de Cristo nesta terra,
alcançar aqueles que ainda precisam ser alcançados. E é através da graça de Deus que essas vidas são alcançadas com a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor também tem nos falado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você vai se lembrar dessa mensagem. O texto não fala bem-estar, mas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, inclusive as provações, cooperam para que o propósito de Deus se cumpra na vida daqueles que Ele chamou. E qual é o propósito? É formar naqueles que Ele chamou o caráter de seu Filho, para serem conformes à imagem e semelhança de seu Filho. Então, mesmo sendo crentes, a gente passa por perseguições, enfermidades, sofrimentos, tristezas, provações, tribulações, né? Agora, imagine, irmã, se não tivéssemos nada disso em nossas vidas. Nós seríamos fracos. Porque são essas coisas, irmãos, perseguição, enfermidade, sofrimento, tristeza, provações, tribulações, são essas coisas, irmãos, que quando as enfrentamos, que nos fazem mais fortes e resistentes, né? Então, se vem uma perseguição, se vem uma tribulação, eu não a enfrento, eu continuo fraco, irmãos, sem resistência nenhuma, né? Eu não cresço. Mas quando eu passo por todas essas coisas, claro, confiando no Filho de Deus, depositando toda a minha fé no Filho de Deus, é claro, irmãos, que eu vou sair vencedor. É claro que vamos sair vencedores diante de todas essas situações, né? E mais fortes e fortalecidos, né? Porque com certeza o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também, irmãos, nós precisamos ser tratados no nosso caráter. O nosso caráter, ele precisa ser reformado, né? Nosso caráter precisa ser trabalhado, e é através dessas situações que o Senhor trata o nosso caráter, né? Molda o nosso caráter, né? Para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, né? Por que alguns crentes não são perseverantes, né? Tomara que a gente não seja um desses. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a nossa fé é provada e não confirmada, a gente acaba sendo reprovado. E quando somos reprovados, a prova ela vai vir de novo, né? Até a nossa fé ser confirmada. Então, alguns crentes, eles não são perseverantes, acabam entrando em pânico, né? E em desespero diante de provações, porque a fé está sendo provada e não está sendo confirmada, e sim reprovada. Então o Senhor, Ele está cuidando de nós, Ele está trabalhando nas nossas vidas, sabe? Deus, Ele não está distante, Ele habita em cada um de nós, Ele está na igreja, nós somos templo do Espírito dEle, sabe? O Senhor está conosco todos os dias, nos ajudando em todos os momentos, né? E saiba de uma coisa, amados irmãos,
O Senhor, nosso Deus, ele não foi pego de surpresa com a chegada desse coronavírus. Porque quem escreve a história da humanidade é o próprio Deus. O autor da carta aos Hebreus, ele registrou em um dos capítulos o que o profeta Ageu predisse lá no passado, que o Senhor dos Exércitos, ele abalará o céu, a terra, o mar, a terra seca e todas as nações, e que as coisas preciosas de todas as nações virão, e ele encherá de glória a sua casa. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então nós cremos, irmãos, que quem abala o mundo e todas as coisas é Deus. E quando Deus abala, irmãos, o mundo, é para que aquelas coisas que são abaláveis despenquem e que aquelas que são firmes permaneçam. Né? Então que eu e você estejamos firmes, inabaláveis na fé diante do nosso Deus, porque Deus está abalando o mundo, sabe? E claro, a igreja é atingida, mas não para destruição, e sim para santificação e purificação. Então gostaria que você entendesse bem isso. Sabe, Deus está abalando o mundo e Deus abala todas as coisas. Sabe? Mas aquilo que for abalável não vai permanecer. Mas aquilo que for inabalável vai permanecer. E nós precisamos ter diante do Senhor uma fé inabalável. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar de Deus. Nada pode abalar a nossa fé em Deus. Aleluias. Então, o abalo vem. E tudo que o Senhor nos disse até agora, irmãos, eu entendo que foi para nos preparar para momentos como esse. Né? Por isso precisamos estar juntos, em comunhão, em unidade, porque uma das características da igreja é a comunhão. É na unidade que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Por isso, amados irmãos, viver em comunhão com Cristo e com os irmãos é vital para nós. Esta é a nossa vida, independentemente de qual seja a situação do mundo. A igreja, nós somos a igreja. A igreja não é uma sociedade humana ou um clube do qual nós somos sócios. De repente eu me associo a um clube, vou quando devo que ir, acho que devo que ir, pago lá minha mensalidade, manutenção, sabe? E de repente eu vendo o título. Não, igreja não é isso, irmãos. Igreja não é um clube, não é uma sociedade humana, não é uma associação de amigos. Igreja é coluna e baluarte da verdade no mundo. E nós somos a igreja. Ser cristão, irmãos, não é uma filosofia. Ser cristão é viver com Deus e com os irmãos, em todos os sentidos. Então eu creio, irmãos, que será terrível, né? E até indesculpável para nós, se diante de tudo o que estamos vivendo hoje no mundo, a gente não entender o que Deus está querendo dizer com toda essa situação. Vai ser terrível, irmão, se nós recusarmos ouvir o que o Senhor divinamente tem nos falado, tem nos advertido. Porque se nós pararmos para pensar, rever nossas anotações, tudo que o Senhor até aqui já tratou conosco, foi para nos preparar, irmãos. Sabe? Para vivermos, por exemplo, momentos como este
que estamos vivendo, né? Mas quando Ele falou, quando Ele tratou conosco, será que a gente ouviu, creu e obedeceu tudo o que Ele ordenou? Porque de repente, se não fizermos isso, irmãos, não nos fortalecemos. E não estando fortalecidos, quando uma situação como esta vem, a gente acaba mesmo se abalando, né? E vivendo até como gentil, se preocupando com as coisas do mundo. Então, isso, irmãos, é um alerta para mim, para você, para os nossos corações, para o nosso ministério. O Senhor, Ele está nos preparando para a sua vinda gloriosa. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Talvez esse vírus já seja um sinal de que Jesus está prestes a voltar, né? Então o Senhor, Ele está nos preparando para a sua vinda gloriosa. O Senhor, quando Ele fala conosco, Ele está nos preparando para a morte também. Porque tem muito crente, irmãos, que tem medo da morte. Mas a morte para o cristão é lucro, irmãos. Sabe? A morte para o cristão é bênção. Porque na realidade o cristão não morre. Ele passa da morte para a vida, né? Porque a nossa vida humana aqui, irmãos, ela é muito frágil. E o amanhã, ele é incerto. Então, veja bem, hoje a gente está com saúde, sabe? Daqui a pouco vem um vírus e toma o nosso corpo e a gente fica frágil. E o amanhã se torna incerto, né? Mas nós temos um Deus que é vivo. Embora a nossa vida humana seja frágil, a nossa vida espiritual, ela precisa ser forte. Forte não em nós mesmos, mas forte no Senhor. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Na realidade, irmão, sem Deus nós não somos nada e não temos nada e não podemos nada. Porém, com o nosso Deus, aleluias, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque o nosso Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é gracioso, bondoso, amoroso, misericordioso, justo, fiel, compassivo. Oh, glória! O nosso Deus é maravilhoso. Por isso, irmãos, quando Deus fala aos nossos corações, precisamos estar atentos, com os ouvidos bem abertos, para não somente ouvir a voz do Senhor, mas também crer em tudo aquilo que Ele está falando e obedecer. Porque Ele está nos preparando para cumprir o seu propósito nesta terra e também para morrermos por Ele, se for o caso, irmãos. E também para passarmos por situações como esta. Então estamos sendo treinados, discipulados pelo Senhor para toda e boa obra, para a glória do Senhor. Então, irmãos, a palavra de hoje é para que a gente permaneça firme, inabalável, na nossa fé no Filho de Deus. Um tempo atrás o Senhor nos trouxe uma mensagem sobre o futuro, né? Que a gente de repente faz planos para o futuro, né? E de repente quem realiza é o Senhor. Não é errado planejarmos, né? Mas o executar vem de Deus. Então lá em Tiago 4, 13, 14 e 15 diz assim:
Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, irmãos, como eu disse um pouquinho antes, que é a nossa vida? Nossa vida é frágil, irmãos. Ela é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Por isso que precisamos aproveitar, irmãos, cada segundo da vida que o Senhor nos dá. Porque quem nos dá a vida é o nosso Deus. Então que possamos aproveitar a nossa vida, a vida que Deus nos dá, o máximo que nós pudermos. Mas aproveitá-la, irmãos, para o louvor da glória do Senhor. Aproveitá-la para os propósitos eternos de Deus. Aproveitá-la para cuidar dos assuntos do reino do nosso Deus e Pai. Sabe? Vamos fazer planos, mas quem vai executar é o Senhor. Essa semana agora que entra, eu e a Ângela, nós tínhamos viagem marcada para Londrina, para a colação de grau lá da faculdade de teologia que eu me formei, e os irmãos vêm, né? Precisei cancelar, sabe? Tudo que foi planejado pela faculdade por nós teve que ser mudado por conta de toda esta situação. Mas a vida é assim, irmãos, sabe? A vida é incerta. Mas nós temos que colocar o Senhor sempre na frente, porque Ele é Ele que sabe de todas as coisas. A gente não sabe de nada, sabe? Deus sabe por que esse vírus veio ao mundo. Deus sabe por que esse vírus se manifestou novamente, sabe? Nós não sabemos de nada. Temos apenas que confiar no Senhor e saber que Ele é o nosso Deus, que Ele está do nosso lado, que Ele está cuidando de nós, que Ele não vai nos desamparar nesse momento tão difícil pelo qual o mundo está passando, inclusive nós que somos a igreja. Jesus disse, irmãos, que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, sabe? E por estarmos no mundo, nós sofremos como qualquer ser humano, né? O sol nasce para o crente, para o descrente. Quando eu passo frio, o incrédulo também passa, sabe? Quando eu sofro com alguma situação, eu que sou cristão, você também, o ímpio também passa, sabe? Então, toda a humanidade hoje está sofrendo por conta disso, desse vírus. Mas há uma diferença, irmãos. Nós não estamos sofrendo sozinhos. Nós sofremos juntos, uns com os outros e todos nós com o Senhor. O Senhor está com a gente, irmãos. Sabe, Ele está passando toda essa situação. Nós estamos passando toda essa situação, irmãos, junto com o nosso Deus, sabe? Ele está nos amparando, nos ajudando. Por isso, não se desespere, confie no Senhor. Coloque a sua fé em prática, sabe? Não seja um descrente. Confie no Senhor até o fim. Deus é poderoso, sabe? Deus, Ele fez promessas e nós cremos em todas elas. Então eu quero deixar no coração dos irmãos essa palavra, sabe? Confesso para os irmãos que eu estou meio atrapalhado aqui. Porque é difícil falar, né? Sem ver os irmãos. Eu estou aqui no escritório, o celular ligado, fazendo esse áudio, sabe? Mas eu contemplo os irmãos no meu espírito,
pela fé, e creio que essa mensagem vai produzir ainda mais fé no coração dos irmãos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então que a nossa fé cresça um pouquinho mais, que a gente confie cada vez mais no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, a nossa vida pertence a Ele. Ele é quem cuida de nós, Ele que supre todas as nossas necessidades, é Ele que nos deu o fôlego de vida, é Ele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos, seja na terra, seja nos céus, né? A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Eu gostaria agora de orar junto com os irmãos e pedir, né, que o Senhor continue nos ajudando, né, e que Ele também conceda sabedoria para os cientistas, para que eles consigam descobrir um remédio, uma vacina que paralise esse vírus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e juntos vamos orar diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero unir agora o meu coração com o coração de todos os meus irmãos, unir a nossa fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador eterno, para te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando a passar por toda essa situação terrível pela qual o mundo está passando. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, de todo laço, de todo perigo. Que as tuas mãos, Senhor, venham estar estendidas sobre nós que somos a tua igreja. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todas as coisas. Que o Senhor guarde os nossos passos, por onde quer que a gente vá e ande. Senhor, este vírus, este inimigo, ele é invisível, né? Mas ele está aí no ar, Senhor. Então que o Senhor tenha misericórdia, não só de nós que somos a tua igreja, teus filhos e teus servos, mas que o Senhor tenha misericórdia de todos os habitantes da terra, Senhor. Porque hoje todos os habitantes da terra estão sujeitos, Senhor, a contrair este vírus. Então que o Senhor tenha misericórdia de toda a humanidade. E que o Senhor dê sabedoria, inteligência para os cientistas, para os médicos, para os pesquisadores. Que eles venham descobrir, Senhor, o quanto antes um remédio, uma vacina que venha aniquilar de uma vez por todas, Pai, este vírus, Senhor. Ah, Senhor, nós confiamos no teu poder. Nós confiamos que tu podes todas as coisas, que não há impossíveis para o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Amamos a tua palavra. Amamos, Senhor, a tua obra. E que o Senhor, aleluias, faça com que toda essa situação, Pai, se reverta em bênção para a tua igreja, para os teus filhos, para os teus servos. Que possamos, Senhor, sair fortalecidos, renovados diante desta situação. E também discernindo, Pai, aleluias, o teu querer para a humanidade, Senhor. Sabemos, Papai, que muitas coisas já estão mudando no mundo, Senhor. E eu creio, Senhor, que para melhor. É verdade, Senhor,
que há algumas situações complicadas, mas cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas sabemos, Pai, que muitas coisas no mundo vai mudar, Senhor, depois de toda essa situação. Por isso estamos aqui, Senhor, orando diante da Tua presença, porque só em Ti, Senhor, é que temos refrigério. Só em Ti, Senhor, é que somos abençoados. Só em Ti, Senhor, é que estamos protegidos. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Guarda, Senhor, os nossos idosos. Guarda as nossas crianças. Guarda, Senhor, aqueles que são mais vulneráveis, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda o Teu povo, Senhor. Guarda os Teus filhos. Guarda os Teus servos, Pai. Ó Senhor, guarda a Tua igreja, Senhor. Aleluias. Porque quem busca a Tua face, Pai, quem ora diante da Tua presença, não é o ímpio, não é o mundo, é a igreja. Somos nós, os Teus filhos, Pai. E cremos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. E cremos que em breve, Senhor, muito breve mesmo, tudo isso vai passar. Aleluias. E o Teu nome, Senhor, será glorificado e exaltado. Ah, Senhor, eu creio que bilhões de pessoas vão se converter neste tempo, Senhor. Aleluias, porque o Senhor sabe como fazer as coisas. O Senhor é aquele que escreve a história de toda a humanidade. Desde o primeiro dia até aqui, é o Senhor quem escreve a história da humanidade. E Senhor, e nós Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluias, Pai, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque nada nos tem faltado, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, de o quanto antes estarmos juntos, Pai. Fisicamente, Senhor, aleluias, dando as mãos, orando juntos, papai. Lá na igreja local, Senhor, no prédio que o Senhor nos deu, Pai. Aleluias, Pai. Porque nós sentimos falta dos nossos irmãos, papai. É verdade que hoje há tantas possibilidades de falarmos pelo telefone, através do vídeo, mas nada como olhar no olho do nosso irmão, abraçá-lo, beijá-lo, segurar na mão, orar uns pelos outros, Pai. Aleluia. Esta é a igreja, esta é a comunhão do corpo, Senhor. Mas nós sabemos que para tudo há um tempo, Senhor, e o Senhor está no controle de todas as coisas. É tempo de ficarmos em casa, recolhidos, Pai, mas cremos que esse tempo, em breve, Senhor, vai acabar. E nós estaremos juntos, comendo juntos, Senhor, em comunhão, em unidade, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Que a Tua bênção alcance o lar dos meus irmãos. Ordena mesmo a Tua bênção, Pai, no lar dos meus irmãos. Oh, Papai, muito obrigado, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Fazemos a Ti, Senhor, esta oração, no nome precioso e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador eterno. Amém, Senhor. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos os irmãos. Durante a semana, eu vou passar alguns áudios para os irmãos, né, de impressões que o Senhor tem colocado em meu coração para fortalecer a todos nós. Amém? Que os irmãos tenham uma semana abençoada, um domingo abençoado, uma semana abençoada. Sabe, procurem observar as recomendações do governo, do pessoal da saúde, porque isso é importante também, irmãos. Amém? Preservarmos a nossa integridade física,
Então que os irmãos permaneçam firmes e que o Senhor abençoe vocês grandemente. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Amém.